Vamos dar início a mais uma aula sobre Introdução à Lógica Matemática e hoje falando a respeito do método dedutivo. Para o começo, nós temos que no método dedutivo desempenha um papel importante as equivalências relativas à álgebra das proposições, que subsistem quando as proposições simples P, Q, R, T, sendo verdadeira e C falsa, que nelas figuram, são substituídas respectivamente por proposições compostas P, Q, R, T, onde se T é a tautologia, tudo é verdadeiro, e C é a contradição, tudo é falso. Para essa aula, nós vamos trabalhar exclusivamente com exemplificação. Então, demonstrar as implicações. Lembrando que numa implicação, basta que eu tenha uma das linhas com o mesmo resultado. Portanto, ele está afirmando que C implica P. A gente viu que o valor de C é a falsidade e o valor de T é a verdade. Portanto, quando eu vou construir aqui, eu posso ter a seguinte situação. Eu sei que o C, se somente P, ele é verdadeiro, ok? Se somente C aqui, no caso, ele é equivalente. Aqui vamos ter um cuidado quando ele coloca essa equivalência. Eu estou tomando aqui a preposição se, C, então P. Quando eu tomo essa proposição se P, então se C, então P, ela pode ser equivalente a pegar o quê? A ter a negação de C ou P. Quando eu nego C ou P, neste caso ele é equivalente a pegar a condicional simples C em P. Ora, mas só que quando eu tomo a negação de C, isso aqui sempre vai ser verdadeiro, uma vez que C é falso. Então a sua negação sempre é verdadeiro, portanto, se ela é sempre verdadeiro, você vai ter a proposição T ou P. E essa proposição T ou P é equivalente a T. Por quê? Por que eu posso dizer que eles são equivalentes? Quando eu tenho a proposição T, ela é sempre verdadeira. E no conectivo ou, se uma proposição é verdadeira, o resultado do valor lógico é verdadeiro. Portanto, neste caso, você está saindo dessa proposição simples e chegando à proposição que é uma tautologia, que seria o T. Aqui também ele está colocando, se eu tenho a condicional simples P em T, ele é equivalente a quê? Quando eu tenho esse conectivo condicional, eu posso substituí-lo pelo conectivo ou. Neste caso, basta negar a primeira proposição. Veja bem, quando eu tenho o conectivo condicional simples, eu posso substituí-lo pelo conectivo ou, desde que a proposição P seja negada e ele continue com a proposição T. E neste caso, negar T, P ou T, como o T sempre é verdadeiro, portanto, no conectivo ou, esse resultado sempre vai ser o quê? Verdadeiro. Se ele é sempre verdadeiro, ele vai me gerar uma tautologia, vai gerar a proposição T. Bom, e eu posso observar isso por conta das tabelas verdade. O que ele está colocando? Que se eu tomo a proposição se C, então P, tudo é verdadeiro, então é uma tautologia, eu posso tomar aqui que ele é equivalente ou implica em T. Da mesma forma, se P, então T, também traz uma implicação de P em T. No segundo exemplo, é demonstrar que a implicação. Lembrando, na implicação, se uma linha for verdade, para todos, nós temos aí uma implicação. Portanto, ele está dizendo que se eu tomar P e Q, implica em P. Ou seja, em algum momento, os resultados de P e Q em uma das linhas tem o mesmo resultado de P. Mas nesse caso, a nossa demonstração eu vou substituir a implicação pela condicional simples.
Portanto, essa primeira parte na condicional simples em P. Ou seja, se P e Q, então P. Só que a gente viu que eu posso substituir esse condicional simples pelo conectivo Q. Ou, neste caso, se eu fizer essa substituição do conectivo, o que é que vai acontecer neste caso? A primeira parte eu tenho que negá-la. Negando a primeira parte, a gente já viu que esta expressão agora, ela vai ser equivalente a quem? Negar o P e Q é negar P ou negar Q. Ou seja, você vai fazer a negação do conectivo I, ele se torna o conectivo OU. No entanto, você tem que negar as duas proposições. E a gente já viu aqui que no conectivo OU, essa propriedade ela é associativa, ou seja, eu posso trocar a posição do P com o não Q. Se eu troco a posição do P com o não Q, você vai ficar com a negação de P ou P. E neste caso, negar P ou P, neste caso aqui, o resultado sempre vai ser verdadeiro. Se sempre vai ser verdadeiro, você tem uma tautologia. Se você tem uma tautologia, você tem o T, indicando que sempre vai ser verdadeiro essa parte. Portanto, você teria T ou a negação de Q. Só que como T sempre é verdadeiro, usando o conectivo OU, o resultado sempre vai ser verdadeiro. Portanto, você tem uma tautologia. Portanto, demonstrar uma implicação é você mostrar que ela sempre vai ser verdadeira. Ou seja, você vai ter elementos equivalentes de tal forma que ele me gera uma tautologia. Bom, no terceiro exemplo, demonstrar a implicação P implica em P ou Q. Neste caso é chamada propriedade da adição. Ora, a gente viu aqui que eu posso substituir a implicação pela condicional simples. Neste caso eu teria que P, se P, então P ou Q. E nós podemos substituir esse condicional simples pelo conectivo OU. Se eu posso substituí-lo pelo conectivo OU, eu vou ter que negar P e substituir a bicondicional pelo OU. Só que a gente já viu aqui que, neste caso, nós temos algo bastante importante. É que vale a propriedade associativa. Eu posso associar a negação de P com o conectivo P, ou melhor, com a proposição simples P, e depois tomar o conectivo OU com o Q. Portanto, opa, aqui ficou faltando alguma coisa aqui, né, galera? Ficou faltando aqui a negação. Vai ficar um pouquinho feio aqui? Será que foi? Não. Agora apareceu duas vezes. Bom, eu vou aqui, na realidade, colocar essa negação de P com P. E a gente viu há pouco que, ao pegar a negação de P ou P, isso aqui sempre vai ser verdadeiro. Portanto, ele é tautológico. Portanto, eu teria a tautologia ou Q. E se a tautologia nos diz que tudo é verdade, quando eu pego com outra proposição, seja ela verdadeira ou falsa, o resultado sempre é verdade. Demonstrar a implicação, nós temos aqui, usando o conectivo I com respeito à condicional simples P, Q, em P implica que, novamente, nós vamos aqui observar que nesse conectivo aqui, se eu tenho o I, ele pode fazer o que eu posso fazer nesse caso aqui? Nós vamos aqui substituir esse P, se P então Q, por quem? A gente já viu que quando eu tenho a condicional, eu posso substituí-la por quem? Pelo conectivo OU. No entanto, eu preciso trocar, ou seja, mudar o valor lógico de P.
no caso eu teria negação de P ou Q. E veja que eu puxei essa proposição simples P para o início, mas aqui tanto faz estar no início ou no final. Mas o que ele fez a partir daqui? Quando eu tenho P e esta parte aqui com relação ao conectivo OU, eu tenho que fazer a propriedade distributiva, ficando P e não P, ou P e Q. Já vimos aqui que inicialmente essa parte de P ou não P é uma contradição. Ok? Desculpa, aqui por que deu uma contradição? Eu já ia passando algo errado para vocês. Que aqui está o conectivo OU. Mas na realidade, você teria aqui que nesse caso, eu não vou ter como substituir esse símbolo, tá? Mas eu vou cortá-lo e vou colocar aqui, na realidade você teria que usar o conectivo I, tá ok? E no conectivo I, se uma for falso, o resultado é falso. Como eu tenho uma proposição P e ao mesmo tempo a sua negação, de alguma forma nós vamos ver aqui que o resultado sempre vai ser falso. Se o resultado sempre é falso, você tem uma contradição. No entanto, nessa contradição, você agora vai olhar com o conectivo OU com respeito a P e Q. E já vimos que na contradição com o conectivo OU, o resultado vai ser quem? O próprio P e Q. Porque se aqui for falso, desculpa, se aqui for falso não, aqui sempre é falso, ok? Aqui por ser sempre falso, o que eu posso afirmar para vocês? Que eu pego falso ou verdadeiro, daria verdadeiro. Se eu pego falso ou falso, o resultado seria falso. Portanto, o resultado sempre vai ser P e Q. O resultado de P e Q determina o resultado final. Se aqui está determinando o resultado final, o que é que eu posso afirmar? Que em P e Q, ou tenho verdade ou tenho a falsidade. Portanto, em algum momento coincide com alguma linha de Q. Portanto, P e Q implica em Q. Vamos para o exemplo 5. Demonstrar a implicação. Novamente, nós vamos aqui colocar a primeira parte e queremos chegar à conclusão que isto aqui implica em não P. Portanto, aqui o que eu tenho é uma equivalência, onde esse conectivo condicional eu vou substituir pelo conectivo OU e trocar, e no caso negar a proposição P. Então ficaria a negação de P ou Q. Essa primeira parte aqui do condicional simples. Nesse caso, com o conectivo I, não Q. Veja bem, se eu tenho aqui eu posso fazer a propriedade distributiva com respeito ao I, ok? Portanto, ficaria a negação de P ou negação de Q e... Não, desculpe. Seria a negação de P e a negação de Q ou Q e negação de Q. Novamente, você vai observar aqui que tem esse pequeno errozinho aqui, ó. Novamente, isso aqui não é o OU, e sim o I. Portanto, quando eu pego Q e não Q, isso aqui sempre vai ser falso, porque eles sempre vão ter um valor lógico diferente entre si. Logo, isso aqui me geraria uma contradição. Na primeira parte, eu tenho não P e não Q com respeito ao OU da contradição. Portanto, aqui o resultado sempre vai ser baseado nessa premissa aqui inicial. Ou seja, o resultado final depende desta parte da proposição, porque eu estou usando o conectivo OU com respeito a sempre ser falso. Se o resultado vai ser baseado nesta primeira parte, eu posso afirmar que em algum momento, em uma das linhas, o negação de P e negação de Q implica na negação de P, porque em algum momento eles têm o mesmo resultado. Vamos para o sexto exemplo, onde nós temos aqui que demonstrar a implicação. Nessa implicação, novamente a gente vai tomar esta parte, ok? E aqui a gente viu
que você tem a primeira parte, P ou Q, com respeito ao conectivo I de não P. Eu vou fazer a propriedade distributiva, ficando P ou não P, desculpe, P e não P, ou Q e não P. Portanto, essa primeira parte de P e não P é uma contradição, ou seja, sempre o resultado vai ser falso. E ou a segunda parte. Só que quando eu pego aqui essa contradição, que seria gerado a partir disto aqui, ó, ela vai me gerar essa contradição, ok? Só que quando eu pego a contradição ou Q e não P, o resultado sempre vai ser baseado em quem? Q e não P. Ora, em algum momento, em alguma linha, o Q e não P tem o mesmo resultado de Q. Se eles têm o mesmo resultado, em algum momento, implica dizer que o Q e não P implica em Q. Vamos aqui para a sétima questão. Demonstrar que P e Q implica em P ou Q. Ou seja, em algum momento, alguma das linhas coincide o resultado. Portanto, se eu tenho aqui a implicação, eu posso substituí-la pela... como dizer? Eu posso substituí-la pela condicional simples. Só que a gente já viu aqui que na condicional simples, o que é que eu preciso fazer? Eu posso substituir esse conectivo condicional pelo ou. E ao substituir pelo ou, a primeira parte eu vou ter que negá-la e a segunda parte conservo da forma como se encontra. Negar a proposição simples, as proposições simples baseadas no i, é trocar o sinal, ou seja, negar P e negar Q, e o I se torna OU. Portanto, tudo aqui vai ser OU. Se tudo aqui é OU, eu posso usar a propriedade o quê? A propriedade associativa. Neste caso, eu vou trocar a posição do P com o não Q, e o não Q vai para o lugar de P. Você vai ter duas proposições de tal forma que elas são tautológicas. Se as duas são tautológicas, se tautologia com respeito à tautologia, gera tautologia. Então, aqui, se você observar, eu vou voltar um pouco. Em uma das partes, eu saí de um ponto e realmente fui fazer a implicação em si. Já nesta outra, eu troquei a implicação por uma condicional simples. E aí você tem que ter cuidado com respeito a isto, na hora das demonstrações. Vamos para a última, que é demonstrar a implicação P. P implica em Q e B. Portanto, eu vou substituir aqui a implicação pela condicional simples. Portanto, para essa primeira condicional simples, deixa eu mudar um pouquinho aqui a cor, é mais visível. Eu vou trocar a condicional simples pelo OU. E ao trocar a condicional simples pelo OU, o que é que nós podemos concluir? Que vou ter que trocar aqui o sinal de P, ou seja, vai ficar não a negação de P, ou o se P, se Q, então P. Novamente, aqui eu vou olhar para essa parte, eu vou olhar para essa expressãozinha aqui, tá ok? E de novo, esse condicional simples vai virar o conectivo OU. Só que nesse caso eu troco, nesse caso, faço a negação de Q e P, ou Q. Como eu tenho somente aqui as proposições, tudo usando o conectivo OU, eu posso permutar a posição do P com não Q. Portanto, eu ficaria com não P, ou ainda não Q. Só que essa parte aqui, ó, ela é o quê? É uma tautologia, portanto gera tesão, ou o conectivo na negação de Q. Só que quando eu olho para uma verdade ou qualquer resultado que eu venha a ter da negação de Q, sempre vai me dar uma tautologia, que demonstra a implicação. Portanto, ficamos por aqui na nossa aula. Espero que tenha gostado. Se gostou, dê o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva.